Dizem os estudiosos que possivelmente Jesus tem alimentado com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão que representava, não era só 5.000 homens, afora mulheres e crianças. É que as mulheres não eram contadas, as crianças também, mas estima-se que havia entre 15, 20 a 25.000 pessoas. Milagre da multiplicação aqui no muro, isto é, no Monte das Bem-aventuranças. Continue viajando conosco através destas imagens. Pessoal, nós chegamos num lugar que se chama Tabqa. Tabqa é o nome do lugar, e aqui em Tabqa aconteceu uma coisa muito importante, e por isso foi construída nesse local uma igreja. Nesse local aqui, pessoal, aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui vai ser onde Jesus vai fazer esse grande milagre, onde ele vai alimentar a multidão. Irmãos, nós vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu queria comentar rapidamente. Enquanto estávamos lá no Monte das Bem-aventuranças, que isso aqui ainda é uma parte do monte, da montanha, nós tivemos a oportunidade de ver lá um monumento onde estavam 5 pães e 2 peixes. Naquela ocasião, nós falávamos há poucos instantes que foi a multidão alimentada, 5.000 homens fora mulheres e crianças. Isso significa dizer, segundo afirmamos há pouco, que havia entre 15, 20 a 25.000 pessoas que estavam ali, porque as mulheres e as crianças não eram contadas, somente 5.000 homens foram registrados. Nós queremos dizer que Jesus depois deu uma ordem para aqueles seus discípulos, que eles estavam preocupados porque estavam num lugar deserto, realmente. Hoje está tudo muito bem arborizado, mas na época era deserto mesmo. E aí Jesus falou para que todos que estivessem ali, os discípulos que o acompanhavam, eles estavam preocupados com a multidão. Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, foi confiada essa tarefa a nós cristãos, distribuímos o pão da vida, o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus. Simbolicamente falando, ele estava ali representado com aqueles 5 pães e 2 peixes que foram colocados em suas mãos. Ele tendo abençoado, multiplicado, todos se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos. Esses 12 cestos, aqui simbolicamente também, representava cada um dos apóstolos. Eram 12. Foram 12 que deveriam ser enviados às nações. Como a igreja hoje, espalhada em todo o mundo, tem o pão da vida, temos o pão do céu. O pão é Jesus. E nós temos essa responsabilidade de alimentar a multidão que está faminta em redor do mundo. Continue viajando conosco através destas imagens, contando com a colaboração prestimosa da nossa guia turística que está conosco. Deus abençoe. Pode continuar. Então, pessoal,
Nós estamos no local onde a gente fez a leitura, onde Jesus vai alimentar a multidão. Ele vai alimentar uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. O que foi pedido a Jesus? Foi pedido a Jesus, na realidade, alimentar as pessoas que estavam com ele. Se a gente lembra o que a gente falou em Caná da Galileia, Jesus foi pedido para fazer vinho, o que ele fez? Ele fez muito mais vinho do que é necessário e muito melhor. Aqui a mesma coisa, Jesus é pedido para fazer alimento, ele alimenta toda a multidão até eles se fartarem e ainda sobram 12 cestos de comida, dos 12 apóstolos e também as 12 tribos de Israel. Quer dizer, também é uma mensagem, os que estão aqui comeram, se fartaram, também aqueles que ainda não estão aqui, eles todos estão convidados, podem vir se fartar, tem e sobra, literalmente. Agora, daqui um minuto a gente vai entrar dentro da igreja, a gente vai ver o piso que a gente vai pisar, ele é um piso original, pessoal, da primeira igreja que foi construída aqui já desde o tempo bizantino. A gente vai ver, pessoal, 1500 anos tem aquele mosaico, a gente vai ver uma pedra que é onde Jesus vai fazer a multiplicação, e na frente a gente vai ver o mosaico com 2 peixes e no centro 4 pães. No mosaico tem 4 pães, o milagre foram 5 pães. Porque eu garanto para vocês que quem fez esse mosaico conhecia as escrituras. E eles a propósito colocaram um pão a menos. Por quê? Cadê o 5º pão? É o pão da vida. Esse mosaico está justamente na frente do altar, na frente do local onde a gente faz a comunhão. E a igreja se completa cada vez que alguém pega e faz a comunhão. Cada vez que alguém pega o pão da vida, Jesus é o 5º pão e por isso ele completa o mosaico cada vez que se realiza as cerimônias dentro da igreja. E agora a gente vai entrar, a gente vai ver essa pedra embaixo do altar onde se fez o milagre, e a gente vai ver também o mosaico antigo. Vamos lá por lá. Abençoe Campina Grande, abençoe o pastor Bosco, homem de Deus. Amém. Tem sido instrumento para abençoar tantos outros. Você que não tem feito isso, tem perdido a oportunidade de conhecer aonde Jesus operou milagres. João 21. A gente está lendo já depois de Jesus ressuscitado, já depois dele estar ressuscitado. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer?
Responderam-lhe não. E lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: traei dos peixes que agora apanhastes. Simão subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos por ter ressuscitado dos mortos. Então a gente está ao lado do Mar da Galileia, onde Jesus estava na praia, e os discípulos são chamados até aqui, até essa pedra, e aqui Jesus oferece para eles essa refeição. Por isso o nome desse local é Mensa Christi, a mesa de Cristo, porque aqui Cristo serve a sua refeição depois de ressuscitado. Eu quero continuar a leitura do texto. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amai-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui? Esse texto, ele acontece depois da negação de Pedro. Pedro tinha negado alguns dias antes em Jerusalém a Jesus, e agora o que Jesus faz? Obriga a Pedro a dizer 3 vezes: me ama. Jesus está dando uma segunda chance a Pedro. Se agora há poucos dias tu me negou, ele está dando uma segunda chance de afirmar que ele o ama. E esse local também, além de falar outra vez que Jesus ele está dando comida, está compartilhando, sentando-se à mesa com os outros, também nos lembra das segundas chances que a gente ganha na vida, por mais do ato terrível que Pedro fez, que no momento tão difícil, em vez de ele estar lá e estar com Jesus, ele vai lá e ele tem medo. E Jesus disse: não há problema, eu estou te dando uma segunda chance de provar o amor. E não só isso, apacenta minhas ovelhas. Ele, além disso, ele ainda vai receber o direito de ser um pastor. E como a gente sabe, um pastor que vai cuidar a partir de agora da igreja, que vai cuidar e levar a mensagem do Evangelho. Ele não só perde, não perde o direito, como ele ainda ganha ainda mais. E por isso aqui é um local que a gente fala do amor de Jesus, das segundas chances que a gente tem na vida. Após visitarmos esse local onde Pedro foi indagado por Jesus, às vezes que ele o negou, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes que Pedro o negou. Agora, nós estamos aqui no local, às margens do Mar da Galileia, onde Jesus realizou vários milagres. Multiplicação de pães no Mar da Galileia, passou por sobre as águas ao encontro dos apóstolos. Aqui também existe nessa região algumas cidades que formam
10 cidades chamadas Decápolis. Nós vamos visitar alguma delas dentro de mais alguns instantes. E eu queria chamar a atenção do nobre amigo telespectador que está conosco nesta manhã, para dizer a todos que esse local não pode ser exatamente aqui onde Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes se ele o amava. Pode ser que tenha sido mais adiante, mais atrás, mas o fato é que a Bíblia registra esse fato, esse acontecido aqui, nessas imediações. E hoje nós estamos fazendo esta visita, nesta peregrinação pela Terra Santa, para perguntar a você, amigo telespectador, não uma vez, nem 2, nem 3, como Jesus indagou a Pedro, mas você ama Jesus? Você ama a Deus? Como Ele nos diz em sua palavra, esse é o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E é o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Você ama mais a Deus do que o seu dinheiro, a riqueza que você possui, os bens materiais, a sua esposa, você que é casado, o seu marido, a senhora que é casada, os seus filhos, os bens materiais, enfim. Nós amamos mais a Deus do que estas coisas ou estamos invertendo? Há pessoas que amam, a Bíblia diz o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E há pessoas que estão amando as coisas, amam mais as coisas, aos bens, do que a Deus. Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, esposa por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não mandou a gente deixá-los, abandoná-los, desprezá-los. É no sentido de você não demonstrar mais amor pelas coisas, pelos objetos, pelas pessoas do que a Deus. É isso que Jesus falou. E eu espero que você que está nos acompanhando, viajando conosco, fique com esta lição. Você ama mais as coisas ou as pessoas do que a Jesus? Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. É bem verdade que ali foi para Pedro desfazer as 3 vezes que o havia negado. Aqui eu pergunto a você, uma vez única, você ama mais a Jesus do que as coisas, do que as pessoas? Fica com essa lição e continue viajando conosco através destas imagens. Espero que vocês tenham gostado. É, sim, gostamos. E agora nós vamos para um lugar que se chama Capernaum, Yamina, que sim está no nosso itinerário.
guia vai explicar, não se preocupem. Então, pessoal, nós estamos agora em um lugar chamado Cafarnaum, também conhecido em hebraico como Kfar Nahum, a cidade de Naum. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. A cidade de Cafarnaum na Bíblia é chamada a cidade de Jesus. Onde é que Jesus nasceu? Belém. Belém. Onde ele cresceu? Nazaré. Onde ele morreu e ressuscitou? Jerusalém. Então, por que Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus? Porque aqui ele fez mais milagres. É. Exatamente. E ele também Bom, morou aqui, né? Jesus ele vai morar aqui durante um período da sua vida, que não são tantos anos, vai ser entre os 30 e os 33 anos de idade dele, mais ou menos, ele vai viver aqui em Cafarnaum. E aqui vai ser a cidade que mais vai ver milagres de Jesus. E por isso essa cidade, não é porque é o maior tempo, não é o início, não é o final, mas sim é a cidade que viu maior quantidade de milagres. É aqui onde ele fez o seu grande ministério, em Cafarnaum e os seus arredores. E por isso a gente viu o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes, onde ele veio também depois de ressuscitado. O Monte das Bem-aventuranças é tudo aqui em volta por causa da cidade de Cafarnaum. E aqui ele vai fazer vários dos seus milagres, e por isso agora a gente vai ter uma leitura sobre a cidade de Cafarnaum. Irmãos, nós queremos também registrar aqui um acontecimento nesta cidade de Cafarnaum. Vocês podem observar que Cafarnaum, aliás, todas as cidades, antigamente, elas eram muralhas. Como a gente vai ver quando chegarmos em Jerusalém, Jericó, vamos ver também, Cafarnaum não era diferente. Seria hoje para a gente, nesses tempos da modernidade, ou já estamos vivendo o período da pós-modernidade, hoje a gente vê as cidades estão fazendo condomínios horizontais, condomínios fechados. Vocês pensam que condomínio é coisa nova? É coisa da antiguidade. Dos tempos ainda de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, conforme está lá no livro de Josué. Então, nesta cidade, Jesus morou alguns dias, passou algum período de tempo, não sabemos quanto tempo. Mas aqui aconteceu que, numa das vezes que Jesus vinha cansado, a gente está andando hoje com uma van confortabilíssima, ar-condicionado, com todo o conforto, ninguém está sentindo-se cansado, mas imagine Jesus andando, fazendo esse percurso que a gente fez, andando a pé, caminhando, repousando. Então ele, nas vezes que vinha a Jericó, que ele morou um tempo aqui, Pedro também morou aqui, nós vamos visitar logo mais a casa onde a sogra de Pedro foi curada. Então Jesus, estando aqui, numa daquelas ocasiões, cansado, a casa estava sendo muito visitada porque souberam que Jesus estava em Cafarnaum. E aí trouxeram um paralítico. E eu vou ler essa passagem para que vocês entendam o que foi que aconteceu aqui nesta cidade em Cafarnaum. Ora, aconteceu num daqueles dias. Estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Levanta, ou dizer: levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos
davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Quero destacar aqui um fato interessante que eu chamo a atenção de todos que estão nos assistindo. Quando Jesus estava, como íamos comentando, em casa, certamente cansado, enfadado, a casa estava cheia, abarrotada de gente, e então trouxeram um paralítico, não podendo introduzi-lo na casa, porque vocês vão ver logo mais, as casas, elas não tinham uma certa, como hoje nós temos no Ocidente, para gente aquela janela, porta, então não tinham como nem introduzi-lo, porque a casa estava cheia de gente. Colocaram como uma espécie de um andaime, fizeram um andar na lateral da casa, subiram e abriram o teto e desceram com aqueles 4 homens, amarraram aquela maca, aquele paralítico, desceram até onde Jesus estava dentro, no interior da casa. E ali, aquele homem que estava sendo trazido por 4 pessoas que tinham condições físicas de se locomover, foi introduzido na presença de Jesus. E Jesus, que sabia a intenção que havia no coração daquele homem, fez-lhe esta pergunta, que vocês devem ter prestado atenção. Que queres? Que queres? Que descendo, achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio de diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus estava lendo a intenção que havia no coração daquele pecador. Ele não estava precisando a cura física, mas era a cura da alma. E aquilo chamou a atenção dos fariseus que estavam ali para ridicularizarem-no. E perguntaram: quem é este que diz blasfêmias? Porque só quem podia perdoar pecados é Deus. Mas Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não disse: ninguém vai ao Pai. Então Jesus, ele é também visto não apenas como um homem, mas ele é Deus também. Quando a gente estuda na teologia, a gente aprende que Jesus, ele tinha 2 naturezas, que a gente chama união hipostática. Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Então, naquela ocasião, quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, ele estava ali naquela ocasião falando na condição de Deus, não de um simples homem, não de um simples o Nazareno. Não se tratava apenas de Jesus, o Nazareno, era o próprio Deus. Por isso que ele diz: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus, que não reconheciam Jesus como Deus, como hoje o próprio judeu tem dificuldade de aceitar, de reconhecer, de crer em Jesus como Deus. Quero lembrar que Jesus disse a Pedro, aliás, disse a Tomé, Pedro que o negou e Tomé que o decepcionou. Jesus disse: bem-aventurados que não me viram e creem. Nós que estamos aqui, que viemos lá do Brasil, aqui visitar esses lugares por onde Jesus passou, somos muito mais bem-aventurados do que o povo que habita aqui neste lugar. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar como